A paz do Senhor Jesus, privilégio, estar adorando ao Pai nesta madrugada. E eu quero deixar para as nossas meditações João, o capítulo 6, o versículo 60 até o 71, que diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E então aqui Jesus ele deixa claro que ele não mudaria o discurso dele, ele não mudaria os seus ensinos para agradar a ninguém. Ele não suavizava nada, ele não adocicava, ele não apimentava, ele não fazia nada disso. Ele pregava o que ele veio pregar e pronto. Inclusive, quando a gente lê o versículo 67, muitos dos discípulos já o haviam abandonado, e no versículo 67 Jesus diz aos 12: Quereis vós ir também? Quereis também vós retirar-vos? E aí o apóstolo Pedro, ele fala: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Então aqui, mais uma vez, mostrando que Jesus não mudou o discurso para agradar ninguém. Então por que você, líder da igreja, você pastor, você pregador, você cantor, por que você fica mudando o que está na palavra de Deus para agradar os outros? Eu vou colocar música assim para atrair os jovens. Eu vou deixar dança dentro da igreja para atrair os jovens. Eu vou falar desse jeito aqui, suavizar, porque senão ninguém vai aceitar a Cristo. O próprio Cristo não estava interessado nisso. Porque se você aceita Jesus, ou melhor, se você vem para a igreja por causa de outras coisas que não seja Jesus, você não é um cristão, você não aceitou a Jesus, você não vai ser transformado. A única palavra que pode nos transformar é a palavra de Deus. Só é através dela que nós possamos alcançar a nossa salvação, através do sacrifício de Cristo, através da poderosa palavra de Deus. Não é o meu discurso que tem que ser mudado, as pessoas é que tem que se encaixar na maneira que agrada a Deus, dentro da palavra de Deus. Então não mude o discurso. Porque senão essas pessoas vão para a igreja, mas elas nunca aceitaram Jesus, nunca tiveram um encontro com Jesus de verdade e vão para o inferno do mesmo jeito. Elas não estão sendo salvas. O nome delas não está escrito no livro da vida, simplesmente porque elas nunca aceitaram Jesus. Elas aceitaram outro evangelho, mas não o evangelho de Cristo. Fica com essa palavra, tá? Que Deus ele te abençoe, que você desperta, que o Espírito Santo ele possa te alcançar e que você vê aqui, o próprio Jesus Cristo, ele não estava se importando com multidões, com igrejas lotadas, nada disso. Ele estava pregando a palavra de Deus. Então, no versículo 70, Jesus diz: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Então, Jesus ele sabia até quem o ia de trair. Que discurso duro, né? Que discurso duro, mas ele podia ter suavizado. Ele poderia ter usado outras palavras, ele cheio da sabedoria plena ali, a Bíblia diz que ele é a personificação da sabedoria, ele poderia ter dito isso de uma outra maneira, mas não, ele disse claramente, exatamente o que as pessoas precisavam ouvir. Então você não tem que ficar maquiando. Você não tem que ficar adocicando nada. Você não tem que ficar apimentando nada. Vou fazer isso aqui, vou fazer uma festa, vou fazer um sei lá o que aqui para atrair os jovens, vou fazer bolo, vou fazer comida, fazer um churrasco para dar para as pessoas. Não, você não tem que fazer nada disso. Você tem que pregar a palavra de Deus. Tão somente a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo vai atuar e a pessoa vai entender a palavra, vai aceitar Jesus, vai receber Jesus realmente na vida dela e vai ser transformada pela palavra de Deus. E aí sim, elas vão ter o nome escrito no livro da vida e serão salvas. Mas enquanto você estiver pregando outro evangelho, você é um anátema, você é alguém que é reprovado. Como que vai haver salvação? A igreja pode estar cheia, mas cheia de pessoas
que não tiveram encontro com Cristo, que não amam Jesus. Elas foram para a igreja por causa da deturpação do evangelho, por causa de outras situações. Essas pessoas não tiveram encontro com Cristo. E você, como ministro aí do evangelho, você tem que se preocupar que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com Cristo. Que elas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor, para que elas sejam realmente salvas. E aí elas receberem a vida eterna, a salvação. Tem multidões indo para o inferno, multidões de crentes indo para o inferno, porque na verdade elas nunca receberam a Jesus. A palavra de Deus não entrou no coração delas, até porque o que foi pregado não foi a palavra de Deus. Foi a palavra do homem, foi a palavra do pastor, foi a palavra do missionário falando de tal. Certa vez eu estava pregando e alguém me falou, desse jeito ninguém vai aceitar Jesus. Eu falei assim, olha, ou eles aceitam a Jesus do jeito que é Jesus, quem é Jesus, ou eles não aceitam mesmo. Eu não tenho que suavizar, eu não tenho que falar de outro jeito para que as pessoas se sintam atraídas por um Jesus falso, um Jesus que não pode salvá-las. Tome cuidado, pregue a palavra de Deus. A reação, a transformação, a conversão é obra do Espírito Santo. Não cabe a mim nem a você converter ninguém. Nós não temos esse poder e nem Deus nunca nos mandou. Me mostra na Bíblia onde que está escrito Deus mandando um profeta, mandando qualquer um servo dele, assim, vai lá e converta fulano de tal. Eu queria que você me mostrasse esse texto. Tem esse texto na Bíblia? Não. Você vai ver, pregue, fale, exorte, tá entendendo? Profetiza. Isso você vai ver na palavra de Deus, mas converter não. Converter é a obra do Espírito. Como que o Espírito vai atuar? Como que a Bíblia vai exercer o papel dela, né? Que é a poderosa palavra de Deus, sendo que você não está pregando a palavra de Deus, está pregando a sua palavra que você pensa, tá bom? Fica com essa meditação, dura nessa palavra, mas é o que Jesus disse. Ou é a verdade, ou você não prega. Ele mesmo falou, vocês tá todo mundo indo embora, já foram, vocês também não querem ir, não? Porque você tem o direito de escolha. Agora, se ficar, tem que ser um crente genuíno, tem que ser um cristão de verdade, tem que fazer o ID do Senhor, tem que estudar a palavra dele, tem que meditar, tem que orar, tem que jejuar, tem que interceder pelas pessoas, tá bom? Aqui, né, eu tenho o meu caderno de oração, e independente, né, das pessoas que estão nesse caderno, eu também sigo orando por diversas outras pessoas, né, na verdade as pessoas do mundo inteiro, os missionários, pastores, verdadeiros santos pastores, santos homens de Deus. Eu estou orando por essas pessoas, que você também ore por mim, pela minha família, tá bom? E pelos nossos vizinhos, mesmo que eles não gostem da gente, que a gente não tenha, né, muita amizade, mas não importa. Ore para que o Espírito Santo faça a obra. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo, tá bom? Que Deus continue nos abençoando, continue meditando, adorando o Senhor Jesus de verdade, não o falso Jesus, mas o Senhor Jesus da Bíblia, tá? Procure estudar a palavra, ouvir realmente a voz dele e que o Espírito Santo te transforme, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarda. Fica na paz do Senhor Jesus.